A ideia do Léo Dias para ofender a Anitta seria dizer, e eu acho que ele falou isso com todas as palavras, que a Anitta utiliza transas como moeda de troca. E aí eu vou dizer o seguinte, pelo menos alguém tá transando, né, pessoal? Porque nessa quarentena a gente sabe que não tá sendo fácil para ninguém. Casado que tá dentro de casa com o próprio marido, tá tretando o dia inteiro e aí não rola nada. E os solteiros, coitados, não estão podendo se ver ou então vai se ver se sentindo culpado por estar furando a quarentena. E o motivo principal pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo foi para acabar com a sua ingenuidade de uma vez por todas. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas toda e qualquer relação humana, ela tem base no interesse mútuo. Talvez nesse caso, como foi citado, é um interesse de transar com uma mina, um cara ou qualquer coisa parecida, ou sei lá, ter mais proximidade com certa pessoa que pode conseguir te colocar numa vitrine. Mas mais do que isso, toda e qualquer relação humana, ela tem como base também uma relação de poder. Eu, por exemplo, tenho coisas que eu posso oferecer para certa pessoa e certa pessoa tem coisas que ela pode me oferecer. A gente entra numa de o que é interessante um para o outro, avalia se isso é bom e se a gente está disposto a correr esse risco e passar por toda essa relação, e aí define se vai se relacionar ou não. Nesse caso aqui, era a trans em si, em troca de alguma exposição que se é que isso estava realmente em jogo. E é uma hipocrisia do você sentar no seu rabo e querer dizer que a outra pessoa fez tal coisa por interesse. Porque, meu amigo, você tá fazendo isso exatamente o tempo inteiro, durante a sua vida toda. Quer ver? Pensa na sua relação mais próxima que você tá tendo nesse momento. Seja qualquer tipo de relação, de trabalho, de amizade, amorosa, ou o que seja. Pensa. Agora pensa um pouquinho aí, com toda a honestidade que você tem com você mesmo, qual que é o interesse que você tem nessa relação? Eu avisei que só conseguia se inscrever nesse canal gente que tem coragem para questionar coisas pelas quais eles estão passando. Então, se você for ficar de firula e de ai, não tem nada disso, não tem interesse nenhum, eu não consigo pensar em nada, você tá querendo enganar quem? Porque nós você não vai enganar. Muitas vezes, esses interesses, eles são inconscientes. Você vai tendo as relações e os interesses vão sendo supridos, as vontades vão sendo supridas, os desejos supridos também, e aí você não percebe exatamente e não chega a pensar sobre isso. Mas tem um interesse aí, tem uma relação de poder. O negócio tá rolando, seja em qual for a relação. Às vezes, o seu interesse é só em ter um ombro amigo onde você pode reclamar, por exemplo. Às vezes, o seu interesse é poder sair por aí falando que você pegou tal fulana, porque fulana é foda e todo mundo queria ter essa oportunidade. Você entende o que eu tô dizendo? Não significa que o interesse tenha que ser uma coisa cabulosa, enorme, ou, oh meu Deus, com a qual você deveria se envergonhar. Não! Às vezes são coisas pequenas que trazem pra gente algum tipo de conforto no nosso dia a dia. E se a Anitta, nesse caso, realmente fez o que ele diz, pelo menos o interesse dela aqui tá gerando prazer para ambas as partes, né? Porque o que a gente mais vê por aí é gente crescendo na carreira, conquistando coisas e ficando cada vez mais rico e mais famoso, pisando na cabeça do outro, menosprezando, humilhando, passando por cima de uma outra pessoa. Você entende? A Anitta, pelo menos nesse caso, tá fodendo alguém de maneira literal e da melhor maneira para ambas as partes. Outra acusação que rolou por parte do Léo Dias em relação à Anitta foi o fato do último relacionamento dela ter terminado porque o namorado dela reclamou do fato deles nunca, quase nunca, na verdade, transarem só os dois. Você não sabia disso, né? Você tá vendo isso? Mais uma vez, a fantasia e os desejos entre quatro paredes de uma pessoa sendo utilizados para penalizar ela de alguma maneira. E aí eu vou fazer outra pergunta só para você. Não precisa nem responder aqui nos comentários se você quiser, mas se você achar que vale a pena, responde aqui pra gente ir conversando sobre esse assunto também. Se você tivesse a idade da Anitta, a visibilidade da Anitta, as poucas amarras que ela tem, a disponibilidade que ela tem, o dinheiro, o sucesso e a fama que ela tem, será que você também não ia estar tirando um proveito disso, inclusive na cama? Será que você também não ia se sentir mais livre para realizar e externar os desejos que você tem, porque agora você tem uma posição e uma condição para aguentar mais a pressão social que pode vir relacionada a isso? Ou você tem até mais pessoas à disposição de realizar essas coisas com você?